Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição, vai nos achar pelo Robson Carvalho ou Robson Cidadão, e também chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. O nosso assunto de hoje vai intercalar política e futebol, que muita gente diz que não se discute, mas se discute sim. E isso vamos tratar aqui no tema o tema de hoje, e vamos conversar sobre este assunto, sobre democracia corintiana, e o movimento Somos Democracia, né, com os nossos convidados de hoje. Está aqui comigo o Chico Malfitani, que é jornalista, publicitário e também um dos 12 fundadores da Gaviões da Fiel. E também conosco está o Danilo Pássaro, e conosco vai falar. Ele que é estudante de História, que é teólogo, e também vai falar com a gente a respeito das torcidas antifascistas, né, que estão crescendo bastante no Brasil inteiro, e do movimento Somos Democracia, que é protagonizado pelo pessoal da torcida do Corinthians. Então, eu vou iniciar a nossa entrevista com o Chico, né? Seja bem-vindo, Chico, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Olá, Danilo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bom falar com o povo do Rio Grande do Norte. Já trabalhei aí durante um período anterior da minha vida aí na área de publicidade, com política, né? E a gente vai falar sobre o Corinthians, sobre democracia aqui. Muito prazer conversar com vocês. Muito bem. Seja bem-vindo também, Danilo Pássaro, ao nosso Espaço Cidadão. Danilo tá fugindo. Danilo, você fechou seu microfone, Danilo. Me perdoa, não desiste de mim. Fala, Chico, fala, Robson. Agradeço pelo espaço, poder compartilhar, falar um pouco de futebol, política, falar sobre os movimentos, né, de torcedores aí que fizeram o bolsonarismo recuar. Vai ser um enorme prazer poder participar desse espaço. Muito bem. Chico, eu inicio com você pedindo que você conte um pouco da história de como surgiu o time Corinthians, né? Qual é a sua origem e o perfil daqueles que formaram esse time. Bom, eu vou começar com hoje dizendo que nós somos democracia. Vou começar pelos dias de hoje. Eu, Danilo e muitos dos corintianos e dos Gaviões da Fiel somos democracia. É muito importante. Por que a gente é democracia? Porque o Corinthians foi fundado por operários anarquistas em 1910. O Corinthians teve uma ligação. Quem fala que política e futebol não se misturam, eles esquecem. Então, o Corinthians não teria existido, nem a Gaviões da Fiel teria existido. A origem do Corinthians é uma origem operária e de operários anarquistas. Os primeiros negros no futebol jogaram futebol no Corinthians, veio para naquela época o futebol era disputado por clubes de elite, e é o clube do povo, por isso que chama-se clube do povo. Ele veio do povão, foi o povão, né, do Corinthians. O Corinthians participou das primeiras greves operárias, os torcedores do Corinthians participaram das primeiras greves operárias do país, na década de 1910, 1920, né? Então, a ligação direta, né? E a Gaviões da Fiel surgiu como uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, provavelmente a maior torcida organizada do Brasil, com mais de quase 120 mil membros. Ela surgiu, como você falou, vamos discutir política e futebol, se eles não se misturassem, a Gaviões não teria existido. Ela surgiu como um movimento político. Nós fundamos a Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians, para derrubar um ditador que tinha se instalado no Corinthians há mais de 11 anos, chamado Vadielu, um presidente que estava lá há mais de 11 anos, incluindo do prestígio do Corinthians, o clube indo muito mal, não ganhava títulos, e a gente fundou a Gaviões para organizar o povo da arquibancada para dentro do clube, para derrubar esse ditador, certo? E esse ditador chamado Vadielu. Então, a nossa primeira ação foi uma ação política, né? De movimento na arquibancada, de levar faixas falando da Revolução Corintiana que nós queríamos fazer. Então, há uma ligação direta, né? E essa foi a história do Corinthians, a história da Gaviões, né? O Clube Corinthians patrocinou a democracia corintiana, né? Então,
né, democracia corintiana, um momento importante no país. Eu estava cansado da ditadura militar, o país todo queria liberdade e democracia, e a democracia corintiana trouxe para o cenário popular aquilo que era uma aspiração grande da população brasileira, que era voltar a ter eleições diretas para presidente, a participação de Montevaldo, de Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, Daniel Gonzalez, toda aquela, né, os dirigentes do Corinthians também, todo mundo ansiando por democracia, né? Entrando com um campo com faixas ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E nós, da Gaviões, sempre apoiamos isso e participamos de outras lutas no país, né? Participamos da luta da campanha da anistia, né? A primeira exibição de demonstração a favor da anistia para o grande público foi uma faixa que nós levamos no meio da Gaviões da Fiel, no Corinthians e Santos, em 79, com 100 mil pessoas no Morumbi. Participamos das campanhas das Diretas Já, presidente quem escolhe é a gente. Então, a Gaviões está sempre envolvida na política, né? Quando tivemos problemas políticos aqui com um promotor que perseguia as torcidas organizadas, foi acusado de ter roubado merenda escolar, ter participado de um esquema de corrupção, de roubo de merenda escolar nas escolas públicas. Cobramos esse que ele virou deputado estadual do PSDB, foi líder na Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Gaviões fez um movimento na arquibancada, nas ruas, contra o ladrão da merenda, contra os ladrões da CBF, contra os ladrões dos clubes, dos dirigentes de futebol, contra a ditadura da Globo do horário de futebol. Então, a gente sempre teve essa interação. Isso é porque Corinthians é povo, né? Então, tudo que interessa ao povão, que sofre a desigualdade social no país, interessa a nós, corintianos, da Gaviões ou não. Então, essa história, a nossa história está muito ligada à política. A gente faz política. Aliás, para poder sobreviver no país, o povão sabe que tem que lutar todos os dias. Somos também contra esse futebol moderno que afasta o torcedor dos estádios, com preços de ingressos abusivos, né? Então, é uma luta constante. Perfeito. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Sem dúvida, vamos chegar no momento presente. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho o Danilo, que representa a juventude, né? Essa turma que está fazendo também a sua parte, dando a sua contribuição. Danilo, antes de falarmos sobre o Somos Democracia, esse movimento, eu gostaria que você falasse o que é o coletivo antifascismo e por que vocês acabaram se inserindo nesse contexto. O Somos Democracia, ele nasce de forma autônoma, né? Não existe essa ideia de que a gente pensou em criar um movimento, uma organização de torcedores que tivesse um caráter antifascista e tivesse o objetivo de sair para as ruas, né, e enfrentar essas manifestações que pedem a volta da ditadura, que pedem intervenção militar, que pedem AI-5, que exaltam a tortura, que ridicularizam os lutos por coronavírus, que agridem jornalistas e profissionais da saúde. Mas ocorre que a torcida organizada, especificamente o Gaviões, né, é um reflexo da sociedade. E a gente tem uma sociedade que nos últimos anos passou por um processo de polarização política, de uma forma que as pessoas começaram a discutir mais política, começaram a se dispor mais a entender o que está acontecendo no país. Isso teve um aprofundamento, mas muito para o bem, mas também muito para o mal. Isso acabou refletindo dentro do Gaviões também, porque, querendo ou não, é um reflexo da sociedade, especialmente das periferias. Então, foi nesse momento que começou, né, a surgir uma grande discussão política. Muitas pessoas da torcida que antes não ligavam para a política, que diziam essas coisas, né, que futebol e política não se misturam, começaram a querer participar, entender e a discutir política. E foi aí que, de uma forma muito emblemática, né, e sendo, inclusive, justa com a história que o Chico mencionou antes de mim, né, no ano de 2018, o Gaviões, né, através do seu presidente, através do conselho, soltou uma nota dizendo para que os nossos associados não votassem Bolsonaro, porque Bolsonaro representa um regime autoritário, representa uma ditadura, e isso não tem nada a ver com a história do Gaviões, não tem nada a ver com a história do Corinthians, que é povo, e que isso a gente sabe que seria mais prejudicial para o povo. Então, nesses últimos tempos... E hoje está aí o resultado que confirma tudo aquilo que essa nota dizia naquela ocasião, né?
Exatamente. Inclusive, e isso é importante destacar, né, quando a gente começou a fazer essas discussões, porque veio a pandemia, né, felizmente, é, tivemos várias redes, né, de solidariedade nas periferias, e o Gaviões, a maioria, boa parte das lideranças que são de periferia, né, das diferentes regiões, mobilizaram a nossa turma para fazer ações sociais, porque isso também é uma forma que, na minha avaliação, de frear esse avanço autoritário, porque o bolsonarismo apostava no caos, porque quando você tem um caos, você vem depois, bota o exército na rua e fala que precisa garantir a ordem. Era isso que eles queriam. Mas isso foi inviabilizado também por essas ações solidárias. E através dessas ações solidárias, a gente começou a discutir o que estava acontecendo no país, essa escalada autoritária, essas manifestações que eram legitimadas pelo presidente. A gente teve uma reunião ministerial com o ministro dizendo que tinha que prender ministro do STF, que tinha que prender governador. A gente teve o general Heleno que soltou uma nota oficial ameaçando dar um golpe na democracia. O filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, falou que não é mais uma questão se vai ser ou não, uma questão de quando. Então, discutindo tudo isso, a gente começou a perceber que, de fato, tinha uma onda estranha, essa onda é uma onda autoritária, né? E por isso a gente precisava se mobilizar. E foi aí que a gente entendeu, né, a necessidade de assumir esse risco também, de enfrentar essa contradição, porque a gente tem convicção, né, da importância do isolamento social, de seguir as recomendações das autoridades sanitárias, mas também temos a convicção de que é importante defender a democracia e que, nesse caso, uma ação nossa de enfrentamento ao fascismo seria considerado um serviço essencial. E isso foi comprovado até pela história, que a gente conseguiu fazer com que o bolsonarismo recuasse. A gente já não tem mais essas manifestações acontecendo, manifestação pedindo ditadura. O Bolsonaro parece que, na minha avaliação, foi um recuo estratégico, mas ele parece estar um pouco mais controlado. Você não vê mais ameaças diretas e objetivas a rupturas democráticas, né? Então, a gente cumpriu um papel muito importante. Foi aí que, a partir dessa manifestação ter repercutido positivamente, porque a maioria do povo é a favor da democracia, né? E os dados mostram isso. Então, acabou repercutindo muito positivamente. Torcedores de outros clubes, né, de outros times, começaram a se manifestar em outros estados, mas aqui em São Paulo também. Então, foi aí que a gente sentiu a necessidade, né, de se criar um movimento para que esse movimento pudesse abraçar também torcedores de outros times, né, e até pessoas que não são de torcidas organizadas, mas querem fazer parte, né, de um movimento que surgiu agora, né, para defender a nossa democracia e está se dispondo também a fazer articulação com outros movimentos sociais para travar as lutas necessárias para garantir uma democracia que não seja só formal, não só jurídica, mas uma democracia que seja de fato. Perfeito, né? Porque quando a gente pensa em democracia, na verdade, a grande maioria das pessoas pensa em governo do povo, mas na prática, pelo menos no Brasil, em alguns países, nós temos, Chico, um governo dos escolhidos pelo povo para governar, não é o povo na prática. Pergunta agora a Chico Malfitani, a gente voltando um pouquinho para dar um passeio na história, Chico. Qual foi o papel desempenhado pelo jogador Sócrates em relação à política e ao embate com a ditadura militar, né? Nisso aí você já pode explicar um pouco mais do que é a democracia corintiana. Na verdade, o futebol sempre foi regido de uma maneira autoritária, né? Aquela coisa do presidente, o técnico, o jogador é só um instrumento, né? As decisões são tomadas de cima para baixo, tal. E o Corinthians teve um presidente chamado Valdemar Pires, que nomeou como diretor Adilson Monteiro Alves, como diretor de futebol, um sociólogo de mente muito aberta, né? O Corinthians, naquela época, havia um grupo de jogadores com um nível de politização, que acompanhava um pouco a história do Brasil, né? Aquilo que o Danilo falou lá atrás é verdade. Tanto o futebol quanto as torcidas organizadas ou o Corinthians são reflexos da sociedade brasileira. Se tem alguns momentos ela é mais progressista, o futebol se torna mais progressista. Se ela é mais retrógrada, conservadora, tudo isso reflete no futebol. Nós já vimos num período que tinha o Afonsinho, o Reinaldo, centroavante do Atlético Mineiro, que eram contestadores, né? Participação política. E lá no Corinthians
se implantou um sistema em que os jogadores decidiam o próprio o andamento do trabalho, né? Eles eram os horários da bola, eles podiam decidir quando eles deveriam concentrar, como é que deveria ser dividido os bichos, como tudo era decidido em conjunto. Como eu acho que a sociedade deve funcionar, né? Como você disse, o povo que deveria decidir como é que o país deve funcionar. E lá, naquela época, então, dirigentes do futebol, Valdemar Pires, Adilson Monteiro Alves, o técnico, Mário Travalini, e os jogadores, né, os 20 tantos jogadores do elenco, decidiam como é que deveria ser o esquema de jogo, funcionamento, regime de concentração, remuneração, bichos. E, ao mesmo tempo, teria uma participação política, né? Aproveitar o espaço que a mídia dá aos jogadores para ajudar a politizar a população brasileira, trazer à população, fazer uma mensagem de liberdade, de democracia que o país estava tanto precisando. Já estávamos quase há 20 anos de ditadura militar, sem eleições diretas para presidente. Eu fui votar para presidente da República a primeira vez no país quando eu tinha 39 anos de idade. Então, era um contrassenso, né? Eu tenho que ajudar a decidir os destinos do país. E a democracia corintiana combinou isso, né? Então, chegava tudo que os times entravam em campo sempre com uma faixa alusiva à liberdade, à democracia. E o Sócrates, sujeito muito politizado, ele era a liderança principal. E passava essa mensagem para o torcedor, né? Ele sempre falava, se o dia que a torcida corintiana descobrir a força que ela tem no país, ela é capaz de mudar o país. Isso vale para todas as torcidas, né? Futebol não é... E você trabalhar isso com a emoção, né? Futebol é uma coisa que mexe com a emoção do brasileiro. E você trazer a política para ser feita com emoção, isso foi um momento muito importante do país. Era um momento diferente do que nós estamos vivendo hoje. Naquela época, era praticamente uma unanimidade do país, a vontade de voltarmos a ter liberdade, democracia, chega de repressão, né? Chega de prisões, mortes, assassinatos. Né? Era um movimento que queria respirar, né? Então, o país inteiro se movia para isso. Então, a democracia teve a campanha, se integraram na campanha das diretas já, foi um movimento muito importante. Hoje nós estamos vivendo um movimento um pouco diferente. Você tem uma parcela da população brasileira, pequena, minoritária, que deseja um regime autoritário. Por isso que o Danilo falou que nós chegamos ao concluir que nós precisávamos ir para a rua para dizer, opa, espera aí, vocês são a minoria, vocês querem a volta da ditadura, a rua não é de vocês, nós somos a maioria. Nós somos o povo brasileiro. Né? Perfeito. Até se assustaram, né? Quando a Avenida Paulista se assustou quando os torcedores foram para as ruas, né? Porque, nossa, o povão, imagina, os antifascistas, olha aí. Aí eles viram, né? Os motoristas, os pedreiros, os cobradores, esse povão na rua assustou a elite loira, de olho claro, que estava indo na Paulista pedindo AI-5. E por isso que eu acho a importância que esse movimento teve para, pelo menos, frear temporariamente uma aventura da minoria que queria uma volta ao regime autoritário que tanto mal fez para o país. Muito bem. Historicamente, né, os governos autoritários, né, mesmo aqueles com viés, de certo modo, populista, mas tentam sempre se aproximar do futebol para ganhar ou tentar se identificar um pouco mais com o povo, né, tentar se aproximar mais da população. Isso tem se tentado fazer, né, desde o início deste atual governo de Bolsonaro, que observa-se movimentos nesse sentido, né? Inclusive tentando vincular sua imagem a Palmeiras, a outros times, e outros times, o próprio Palmeiras, por exemplo, já tem feito alguns manifestos para mostrar que aí, não somos isso aqui, né? Não somos isso aqui. E aí eu pergunto a Danilo, qual é a importância da presença nas ruas de movimentos como o que vocês estão defendendo em prol da democracia, né? Estar na rua é importante por quê? Na minha avaliação hoje, a disputa de narrativas que se dava e que estava colocada aqui a direcionar quais eram os rumos da democracia do nosso país, estava colocado nas ruas. Porque, como o Chico bem falou, nós somos maioria. Mas, como uma forma também de marketing, de propaganda, né?
você só via manifestações dos grupos pró-governo, desses grupos que pedem ditadura, que exaltam a tortura. Então, era comum a gente ouvir de pessoas, né, do senso comum, pessoas que não têm muito conhecimento sobre os números que os jornais apresentam, sobre quem é a favor da democracia, quem é a favor da ditadura, não tem essa noção de maioria. Então, era comum a gente ouvir pessoas dizerem: ali é o povo brasileiro, ó. O povo brasileiro esforçado, está querendo trabalhar. Opa, perdão, alguém me ligou aqui. Diziam, né? Ali é o povo brasileiro é esforçado, o povo brasileiro quer trabalhar, quer que abra os comércios, né? Quer salvar seus empregos, enquanto a gente mandava as pessoas ficar em casa. Só que, ao mesmo tempo, a gente mesmo não conseguia ficar em casa porque o governo não garantiu nenhuma política de proteção social. E quando a gente traz o futebol, né, para esse contexto de disputa política, isso não é algo que é só importante, isso é o necessário, é o fundamental. Porque tudo que tem relação com o futebol no Brasil é muito mais potente do que em qualquer lugar do mundo. O futebol, a cultura do futebol faz parte da identidade nacional, faz parte da identidade brasileira. Se você vai viajar para a Europa, para o Chile, para onde quer que for, você for com a camiseta da seleção brasileira, as pessoas vão te parar e pedir para tirar foto com você. Se você chega no motorista do ônibus, e isso é uma questão de experiência própria, você chega no motorista do ônibus, começa a conversar com ele, pergunta para ele: você tem orgulho de ser brasileiro? Ele fala: eu tenho orgulho de ser brasileiro porque eu vi a seleção de 82 e a minha maior decepção foi aquela seleção não ter sido campeã. Então, isso faz parte da identidade, né? E eu acho que é algo que eu sempre falo e que a gente precisa resgatar, a gente precisa trazer para o povo brasileiro aquele orgulho novamente. Isso começou com o 7-1 também, né? O 7-1 da Alemanha fez muito parte disso. Você destruiu toda uma autoestima de uma nação, né? Então, na minha avaliação, o futebol ele é muito importante nesse sentido também, para a gente conquistar o senso comum, para a gente disputar o simbólico, né? E o referencial da identidade nacional brasileira. E quando a gente tem, né, o futebol, que é o principal esporte, que uma criança no Brasil, quando começa a andar, já coloca uma bola no pé dela para ela chutar, né? E através do futebol existem milhares de organizações e de instituições, né, que estruturam e organizam a sociedade civil. Quando essas instituições começam a discutir política, a gente não tem só um amadurecimento, né, da civilização, não é só um amadurecimento da democracia, a gente cresce como nação definitivamente. A gente começa a levar a política para os espaços que foram sempre negados, que a política, costumo dizer, a política a gente discute na universidade, a gente discute no parlamento, não, a política a gente tem que discutir em todo lugar, inclusive nas torcidas, inclusive nos clubes, principalmente no futebol. Muito bem. E antes de falarmos sobre, né, já perto de encerrar, eu gostaria de falar também sobre movimentos que estão acontecendo contra o futebol moderno. Queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso, né? Que é contra a própria democracia, né? Que faz com que a gente crie espaços para incluir, digamos assim, públicos que, na verdade, sempre foram excluídos, né? Como as mulheres, como homossexuais, né? E tantos outros, né? Mas antes de falarmos isso, Danilo e Chico, eu queria ouvir uma palavra de Chico, como publicitário, inclusive, jornalista. Como é que você avalia o fato de que esses movimentos que já se aproximam do fascismo, né, com muitos fascistas literalmente dentro deles, né, pró-governo, vestindo a camisa brasileira, né, esse movimento começou um pouco atrás, né, desde as jornadas de junho, e começou a haver uma diferenciação. Houve algum erro estratégico da esquerda de não usar a bandeira do Brasil ou de não usar as camisetas brasileiras, que é um símbolo da nação como um todo, deixando esses grupos se apropriarem? Porque hoje, se você veste uma camisa da seleção brasileira verde e amarelo, você pode estar transmitindo a mensagem que você é de um lado que você não está do ponto de vista político. Isso foi um erro muito grande, né? Eu acho que foi um erro muito grande da esquerda ter permitido que as cores do Brasil, a bandeira do Brasil, a camisa do Brasil virasse um símbolo de quem está entregando o Brasil, quem está entregando
a força de trabalho do brasileiro, que está entregando as riquezas nacionais, está entregando as empresas nacionais, que está batendo continência para a bandeira americana, que está acompanhada com a bandeira de Israel. Enquanto que nós, da esquerda, que defendemos o Brasil, defendemos a força de trabalho, defendemos as riquezas para os brasileiros, que o Brasil seja um país para voltar a gente ser feliz aqui dentro. Há 5 anos atrás, o brasileiro era talvez o povo mais otimista do mundo. As pesquisas diziam isso, mais otimistas com o futuro. O que ocorreu nesses últimos 5 anos? Que hoje somos dos mais pessimistas do Brasil. Então, virou um absurdo isso de que a esquerda abandonou o verde, amarelo, o azul. Tanto que o movimento Somos Democracia usa a cor amarela e azul, que são as cores da bandeira do Brasil também. Entendeu? Nós vamos recuperar isso. As camisas com que nós saímos nas ruas também são amarelas. Nós não vamos entregar. Quer dizer, é um absurdo que quem entrega o Brasil se chama de patriota, né? E está entregando, é a favor que se entregue a Amazônia, que se entregue o petróleo do sal, que se entregue a Embraer, que se entregue, se privatize tudo, que os americanos bate continência para o Trump, vai na comemoração do aniversário da independência dos Estados Unidos, na embaixada americana em Brasília, come sobre com uma toalha com a bandeira americana, e eles se autodenominam patriotas e usam a camisa amarela. E nós que estamos defendendo que o brasileiro, como força de trabalho, tenha direitos sociais, defendendo a aposentadoria decente para o povo trabalhador brasileiro, defendendo que as nossas riquezas sejam voltadas para o desenvolvimento nacional, que o nosso petróleo não seja entregue para dar lucro para as multinacionais, ao contrário, que os royalties do petróleo sejam utilizados, como estava previsto antes, 75% para ser empregado na educação e 25% na educação, na saúde dos brasileiros. Era o nosso passaporte para o futuro. Então, eu acho que nós temos que retomar. É isso que o movimento Somos Democracia está tentando criar. Nós estamos tentando retomar, né, e devemos retomar, porque nós é que estamos na defesa do Brasil de verdade, né? O que nós vemos hoje é um governo que é subalterno ao governo americano, ao governo Trump, está defendendo os interesses dos americanos. Não é à toa que bate continência para ele, né? Então, nós temos ao contrário. A esquerda tem que sair para a rua e falar, opa, peraí, isso eu tenho lutado isso há anos, discutindo isso desde 2016. Né? Bom que agora, com Somos Democracia, nós estamos nesse processo de retomada do azul, do amarelo, que é nosso, o verde, amarelo, azul, que é a nossa bandeira. Muito bem, né? E antes de passar para o Danilo, né, um comentário, né? Que isso abriu espaço até para um dos gritos de guerra desse público que dizia que a nossa bandeira jamais será vermelha. Na verdade, nunca se tentou transformá-la em vermelha. E mesmo assim, se a gente for pensar literalmente, tinha no mínimo que ter vermelho na cor, porque o próprio nome do país, Brasil, vem de pau-brasil, que era um pau de tinta, né? Era usado para tingir tecidos. E a cor é vermelha. Então, assim, a contradição é não ter, pelo menos, uma pincelada da cor vermelha. Mas isso aí dá um debate bacana. Danilo, como é que está essa situação hoje? Né? Como é que vocês têm vivenciado nas torcidas, na torcida organizada? Esse momento onde há um contramovimento, né, que se coloca contra ao que se chama de futebol moderno, que é um futebol mais inclusivo. Eu acho que é um movimento que é totalmente necessário e é um fenômeno que vem ocorrendo mundialmente e agora começou a se aprofundar no Brasil. Como o Chico falou, esse mesmo sistema que pretende, né, precarizar o que é público para depois seja privatizado, para que depois seja entregue para os grandes acionistas do mercado internacional, do mercado financeiro, isso também ocorre com o futebol. Primeiro, quando a gente tem as grandes arenas que expulsam, né, os mais pobres dos estádios. Antigamente era comum você chegar no Pacaembu, né, você vê aquela pessoa que muito provavelmente estava em situação de rua, aquela pessoa que você via ali que era sofrida mesmo, e que o futebol, que o jogo do Corinthians, né, era sua válvula de escape, era a sua forma de poder extravasar, de sentir alegria por alguns momentos numa sociedade que é muito desigual. Tinha gente que ali pedia de 50 centavos conseguia comprar o seu ingresso. Hoje em dia a gente já não consegue mais pensar isso.
E aí, quando a gente olha também, né, para a própria administração dos clubes, que estão totalmente reféns dos grandes grupos de empresários do futebol, você vê os clubes muito endividados, afundados em grandes dívidas, e a gente sabe o que isso significa. Isso está dentro desse processo também, né? Quando você tem grandes clubes, né, que estão cheios de dívidas, que depois não conseguem nem uma perspectiva de acordo para conseguir quitar essa dívida. Qual que vem o discurso depois? Precisa privatizar. Vai vir algum grupo de grande empresário, algum grande grupo empresarial para financiar esse clube, e esse é o mesmo processo que ocorreu na Europa a partir dos anos 80, e por isso a gente tem que estar muito atento por isso, né? Esses movimentos contra o futebol moderno, né? O Gaviões fez, como o Chico mencionou, em 2016, né? Levantou faixas, né? Bateu muito nessa tecla, mas a partir, né, de 2017 que começou a pipocar muitas torcidas, né, antifascistas, que consideram torcidas antifascistas, torcidas democráticas, que na verdade são coletivos, né, coletivos que procuram atuar através do futebol e que tem como principal pauta, né, o combate ao futebol moderno, e que na minha avaliação é extremamente importante, até porque, como a gente já disse, né, o futebol ele nasceu com uma grande alegria do povo pobre, do povo trabalhador, e precisa continuar se mantendo, mas para isso a gente vai precisar trabalhar bastante. E eu fazer uma observação também, né, Danilo e Robson, com relação faz muita comparação com os estádios na Europa, na Espanha, Inglaterra, são composições sociais completamente diferentes. Lá você tem grandes países de classe média, onde o nível de vida é muito maior que o daqui. O estádio de futebol do Brasil tem que refletir a condição social do brasileiro. Você tem 10% privilegiado e 90% que luta para sobreviver todos os dias. O espaço dentro do estádio tem que ser proporcional a isso. Nada contra os 10% que tem condição de pagar o ingresso mais caro para ter uma poltrona melhor, ter um atendimento melhor, atendimento VIP, nada disso. Agora, os outros 90%, 80% do estádio tem que ser acesso ao povo. Essa foi a alegria do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está pobre dentro do campo porque ele ficou pobre na arquibancada. Hoje é o contrário. Você tem 20% do estádio para o povão e 80% uns ingressos a 120, 150, 180, R$200. Então, isso não reflete a realidade do povo brasileiro. Muito bem. E uma palavra, Danilo, e depois comentado também por Chico, já perto de finalizar, em relação a esse movimento de incluir nas arquibancadas, nas arenas de futebol, públicos que durante um bom tempo sempre foram excluídos. E até hoje há uma resistência por parte de muitos em relação a esses públicos, né? Como a presença de mulheres, a presença de homossexuais, né? Tem até gritos de guerra que são absolutamente homofóbicos, entre outros também. Bom, o que eu posso dizer, por exemplo, lá a gente, dentro da Gaviões, por exemplo, a gente tem um movimento contra a homofobia. Aquela coisa de bater, o cara ia bater o tiro de meta e falar, bicha, não existe mais isso há muito tempo, né? A gente, cada vez mais uma presença cada vez maior de mulheres dentro do estádio. Gaviões tem um número muito grande de mulheres. A gente acha que tem que... Eu digo, a sociedade está evoluindo, nós temos que olhar para frente, não temos que olhar para trás, né? Está triste na sociedade e nós estamos olhando para trás, nós estamos no retrocesso, né? Nós temos que olhar para frente. A grande força do futebol brasileiro foi aquela alegria dentro do campo e na arquibancada. Hoje é só com repressão, é tudo proibido, né? As chamadas autoridades que acham que entendem do que é o futebol e as torcidas nunca são ouvidas nessa história, elas acham que para diminuir a violência você tem que aumentar as proibições e a repressão. E eu digo para vocês, um cara que vai fazer 70 anos, que vai no estádio desde os 10 anos de idade, eu digo que é o contrário. Quanto mais liberdade, quanto mais democracia, quanto mais festa, quanto mais bandeira, batucada, tambor, papel picado, música, povão tiver na arquibancada, mais alegria, menos violência vai ter. Eles acham que é com a repressão que vai funcionar isso. E não é com a repressão, né? A repressão vai só deslocar a violência do local do estádio para o bairro distante, para outro. Vai continuar. Então, acho que é você com festa é que você transforma
a violência em alegria. Agora, se você... É como você criar um gato fechado dentro da sua casa, dentro de uma gaiola, num canto. Você deixa ele o dia inteiro, sem alimentação, sem nada. Na hora que você abrir a gaiola, o gato vai voar no seu pescoço. Se ele estiver livre o tempo inteiro, ele vai ser um gato meio guxe, como torcida única no estádio, baita policiamento, tropa de choque. O nome já diz, tropa do que é? De choque. Eles foram treinados para quê? Para o choque. Eles não são treinados para tratar um cidadão com respeito. Então, o sujeito que vai para o estilo, quando ele encontra o estilo como inimigo, o torcedor é um bandido. Então, há uma concepção absolutamente errada das chamadas autoridades sobre o que é o futebol. E por isso que o futebol brasileiro está tão ruim dentro do campo, que ele virou uma coisa triste na arquibancada. Danilo, seu comentário sobre o mesmo assunto. Eu faço uma avaliação, por exemplo, primeiro para falar sobre a questão do grito, né? Isso no Gaviões não ocorre, porque existe um princípio na torcida, eu acho que o Chico pode falar melhor do que eu, provavelmente vem desde a fundação, que nos 90 minutos em campo a gente só grita Corinthians, mais nada. A gente só grita Corinthians. Então, da nossa parte, nunca teve esse tipo de grito, assim, geralmente parte, né, inclusive de torcedores, né, que não estão no meio das torcidas organizadas, né, e o que na nossa avaliação também é um equívoco. Mas é um movimento que está crescendo, especialmente na sociedade, e a gente volta a dizer, né, que as torcidas organizadas, elas são um reflexo da sociedade. Mas existem algumas questões que são estruturais na sociedade, que quando chegam nas torcidas organizadas, elas acabam, de certa forma, sendo potencializadas, né? Que é no caso, por exemplo, da LGBTfobia e do machismo, né? Não é que a torcida a sociedade é. O Brasil é um dos países que mais... Né? Exatamente, se reflete no futebol e, por vezes, se potencializa, dependendo do setor que ali está, né? No Gaviões não tem tanto, mas a gente sabe que tem torcidas que são estritamente, né, LGBTfóbicas, machistas e etc. Então, existem vários debates, né, que acabam também sendo refletidos na torcida, e isso cabe isso é um protagonismo que é das organizações e dos movimentos, né, que estão em torno dessas pautas, né, que eles são a vanguarda dessas pautas, né, que são as pautas LGBTs, as pautas do feminismo e etc. Isso acaba gerando um debate dentro da torcida também. Hoje você consegue ver que, como o Gico falou, o Gaviões tem muitas mulheres, e as mulheres começaram a se posicionar mais, né, diante do machismo que é expressado dentro da torcida e se expressa de diversas formas, né? Mas para que isso comece a caminhar mais, a gente precisa também que essa transformação na sociedade seja um pouco mais profunda, né? Aí ela começa a se refletir também na torcida, mas confesso que ainda tem muitos passos a se dar, mas o que torna esses movimentos, né, que a gente tem um movimento Toda Poderosa Corintiana, que são movimentos estritamente, são movimentos que são totalmente necessários, né? Inclusive, muitas mulheres são respeitadíssimas por todos nós da torcida. Inclusive, no Gaviões temos muitas mulheres que cumpriram um papel fundamental para a torcida ser o que é hoje, né? Essa grande potência. Bacana. E uma última pergunta, Danilo. Qual é a palavra que você, como o Chico também na sequência pode falar, tem a dizer quando vocês escutam o seguinte comentário? Esse negócio de torcida organizada é coisa para vândalo. É o pessoal que faz bagunça, que pratica violência, tem que se acabar tudo isso. Qual é a sua palavra, Danilo? Torcida organizada é a grande expressão, né, de uma organização que consegue aglutinar a grande força de alegria do povo brasileiro, que é o futebol, né? E para falar mais especificamente da minha, desde criança sempre tive muito orgulho, né, da torcida do Corinthians, e sempre sonhei ser do Gaviões da Fiel, porque era uma torcida que de fato, né, representava e ali expressava, né, os desejos do povo corintiano, que era de incentivar o time, de empurrar o time. Isso, de certa forma, também acaba sendo, né, um espaço de formação. Para mim, o Gaviões foi uma escola que eu não teria em nenhum lugar.
A gente tem os lemas, que é lealdade, humildade, procedimento. Aquilo, as coisas que a gente aprende ali, a gente leva para a vida e forma o nosso caráter. Mas o principal de tudo, e tem total relação com a sociedade que a gente quer, da porta do Gaviões para dentro, não existe o empresário, o pedreiro, o gari, o taxista, o motorista, o cobrador. Da porta do Gaviões para dentro, todo mundo é corintiano, todo mundo é Gaviões da Fiel, somos todos iguais, e isso é muito importante para a formação de qualquer ser humano. Isso foi muito importante para a minha formação, inclusive para ter esse viés que eu tenho hoje, ideológico, pela qual eu dedico minha vida, né? Que é o socialismo, é o campo progressista e etc. Muito bem. Olha, eu queria dizer vai me convencer. E para todos que estão aí, é o seguinte: eu queria que o Brasil fosse arquibancada de futebol, como foi, porque é o espaço mais democrático que existe. Lá não tem baixo, não tem alto, não tem gordo, não tem magro, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, todo mundo é igual, junto, lutando pela mesma coisa na arquibancada, lutando pela vitória do seu time, para incentivar o seu time, se abraçando. Na hora do gol, todo mundo se abraça, você não pede condição social. Né? Esse é o meu sonho de Brasil. Esse, no fundo, a torcida organizada é um exemplo do que deveria ser o Brasil, de como a gente se organiza em prol de um objetivo, que a grandeza é do time e a grandeza é do Brasil. E todos unidos, independente de condição social, de sexo, de gênero, de raça, de religião, de todo mundo igual ali. Nós somos todos iguais naquele momento. É para isso que a gente luta. A gente consiga um dia unir o Brasil em torno de uma coisa só, né? De uma alegria. E é claro que para o poder existente, seja ele qual for, e em que esfera for, torcida organizada quer dizer povo organizado. O povo organizado assusta quem está no poder, independente de quem esteja. Porque povo organizado não serve só para pagar ingresso e nem só para pagar imposto. O povo organizado, ele reivindica, ele luta pelos seus direitos. Isso atrapalha quem está no poder, né? E um exemplo de organização do povo, nós éramos 12 meninos em 1969, numa garagem, e fundamos a Gaviões. Hoje nós somos 120 mil. Quem fez essa grandeza? Foi o Estado? Foram as instituições? Foi a organização do povo. Foi o povão autônomo que fez aqueles 12 moleques hoje virarem 120 mil pessoas, com a força que eles têm, interferindo na política do Brasil. Então, isso, para mim, é um baita orgulho, e eu acho que tem violência na torcida organizada? Claro que tem. Onde não tem? Na PM, não tem? Não tem erros? Não tem na política não tem falhas? No judiciário? Em todos os setores da sociedade brasileira existem falhas. Por causa disso, né, nós não vamos extingui-los, né? Ao contrário, nós temos que aperfeiçoá-los. Se puna-se os culpados, teve corrupção, puna-se os culpados e deixa que o país continue andando. Agora, não é que teve a corrupção, não se pune, na verdade, os verdadeiros corruptos e se para o país, e o país chega na situação que ele está vivendo hoje. Então, eu acho o seguinte: vamos afastar os errados e vamos apostar na alegria do certo e na união dos certos. Perfeito, né? Se o boi está com carrapato, vamos botar um remédio para o carrapato morrer, né? Não é pegar o boi, não matar o boi, né? De banana, porque depois vão engordar o boi e a gente vai ter que comprar a carne, vai ter que comprar o leite do boi que não é mais novo. É isso aí. Ótimo. É isso mesmo. Vou usar esse daí. Obrigado aí pela oportunidade do papo. Um baita abraço para você, Danilo Boss. Amanhã não vou poder estar, domingo não vou poder estar com vocês em Curitiba. Sei que vocês vão estar bem representados lá pelo Somos Democracia e vamos continuar lutando para que a gente não ande para trás, né? O Brasil não pode ser caranguejo, não pode andar para trás, temos que andar para frente. Obrigado aí ao povo do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Piauí que nos assistiu, né? Principalmente do Rio Grande do Norte. Eu gosto muito de Natal. Sempre falei que o Natal era o Rio de Janeiro do Nordeste, né? Uma delícia, povo acolhedor. Sempre fui muito feliz aí quando estive em Natal. E obrigado ao Robson pela oportunidade de conversar com todos vocês. Obrigado, Chico. Obrigado também, Danilo. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigado. É uma enorme satisfação. É uma honra, na verdade, dividir esse espaço aí com o Chico Malfitani, um dos fundadores do Gaviões. Agradeço pelo espaço. Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando. Um abraço Natal, um abraço Nordeste. Eu sou cria do Nordeste, né? Meu pai é Pernambuco, minha mãe é Piauí,
E minha família inteira é do Nordeste e tenho muito orgulho disso.